Miqueias 7, lá no final, no versículos de 18 a 20. É interessante que Miqueias passa o livro inteiro apontando, denunciando uma porção de coisas que estava acontecendo nos reinos, porque Israel estava dividido, as coisas que estavam acontecendo. E só aqui no final é que ele bota o mel. É só no final que ele bota uma palavra de encorajamento, de ânimo. Versículo 18. Você já achou? Amém. Ainda precisa de um tempo para procurar? É um livro pouco conhecido, né? Miqueias 7, versículos de 18 a 20. Por muitas vezes a gente não lê esses livros poucos conhecidos, a gente perde muita bênção, né? Porque tem verdadeiras joias. Já achou, Maria? Achou? Miqueias 7, versículos 18, 19 e 20. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? É uma pergunta. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Ele voltará a ter compaixão de ti. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, como é que ela chegou aqui. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa usar essa palavra para restaurar, para curar, para renovar, para revestir com a tua graça, com a tua misericórdia, a vida de cada um. E quando ele se levantar e sair daqui, ele se sinta diferente da maneira como ele chegou. Porque foi por esse propósito que nós viemos à casa de Deus. Para ouvir uma palavra da parte de Deus que nos dê força para prosseguirmos no nosso caminho. Que a tua palavra seja pregada com liberdade, Pai. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, Espírito Santo, você tem liberdade de curar, de libertar, de restaurar, de renovar, de fazer a obra que o Senhor quiser na vida de cada um. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o trabalho de um médico é curar, é preservar a vida. O trabalho de um médico é restaurar a saúde e dar uma melhor qualidade de vida para uma pessoa. E para isso o médico ele faz um diagnóstico, ele pede às vezes exames e ele prescreve uma terapêutica. Mas para esse médico ter resultado, ou esse paciente ver o resultado, o médico precisa construir no paciente uma relação médico-paciente. Todo médico tem um grande desafio. Você pensa que todo paciente é fácil? Todo médico tem um desafio: ganhar a confiança do paciente, ganhar a credibilidade do paciente, ganhar o respeito. E quem tem que fazer isso é o médico. Ele tem que ter um bom rapport. O que é rapport? Rapport, em francês, é uma relação de confiança. Amém? Ele tem que ter um bom approach.
Entendeu? Médico, ele tem que ser simpático, ele tem que ser agradável, ele tem que ser sensível, porque senão ele perde o paciente. Talvez tenha gente aqui que foi ao médico e o pedido de exame e a receita que ele passou estão na gaveta. Se não estiver em lugar pior. Porque você foi ao médico e disse assim, porcaria de médico. Não volto lá nunca mais. Sujeito frio, seco. Não me explicou nada. Nem olhou para minha cara. Então o médico, queridos, ele precisa ganhar a confiança do paciente. Porque senão o paciente não vai fazer nada que ele pede. Ele pede para você não comer doce, você come. Ele pede para você caminhar, você deita. Ele pede para você tirar o sal, aí tu bota sal. Então, querido, o médico ele precisa de uma credibilidade, né? Você quando for ao médico, faz um controle de qualidade. Poxa, foi um bom médico, eu gostei. Gostei do que ele falou, do que ele disse, não é? Eu vou fazer o que ele faz. Eu, em geral, tenho o costume de acreditar nos médicos. Eu vou ao médico, tanto que os médicos que eu frequento são longos, já conheço há muitos anos, porque eu vou no médico, eu confiei nele, eu não largo nunca mais. Agora, se eu vou num e me passa uma medicação que me piora, que dá efeitos colaterais, e quando eu procuro por ele nem dá bola para mim. Bye, vou procurar outro. Amém? Amém. Estou falando isso, querido, para a gente fazer uma comparação. Os profetas do Antigo Testamento, quando pregavam às nações, eles faziam um papel semelhante a esse, diante do povo, diante das nações. Os profetas, quando chegavam, eles viam o que estava acontecendo. E aí eles denunciavam o pecado no meio do povo, no meio da nação, no meio do governo, no meio do sacerdócio. Os profetas, eles não tinham papas na língua. Quando eles tinham que falar o que eles tinham que falar, eles falavam. Porque eles estavam vendo o que estava afastando o povo das bênçãos de Deus. Se Deus é amor, se Deus é de misericórdia, se Deus é de compaixão, porque esse povo está debaixo desse jugo. Então os profetas, eles chegavam às nações, aos povos, eles denunciavam o pecado. Às vezes eles entravam jogando a porta, com o pé na porta, anunciando o pecado, denunciando tudo que estava afastando o povo. Eles faziam isso e proclamavam para o povo qual seria o caminho da restauração, o caminho da reparação, o caminho da bênção. Amém? Amém. Como o médico ele faz o exame, depois ele diz, olha, você vai por aqui, nós vamos fazer isso, você vai ficar bom. Daqui uma semana você não tem mais nada. Então os profetas também, queridos, eles viam o que eles viam, denunciavam e mostravam o caminho da restauração. Se o meu povo, olha só, 2 Crônicas 7, 13 e 14, se vier fome, se vier seca, se vier praga, se vier gafanhoto, se vier o que vier, se o meu povo, olha o profeta falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, olha aí a terapêutica, minha irmã. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então o profeta ele era muito parecido com os médicos. Eles davam o diagnóstico, davam a prescrição e davam o que é que eles iam colher, obedecendo. Israel aqui, queridos, vivia um tempo de total corrupção.
Como eu disse já desde o princípio, primeiro, o país estava dividido. Um reino do norte, um reino do sul. Além disso, havia miséria, havia escassez, havia idolatria, havia suborno. Haviam juízes que estavam sendo comprados. Está aqui, não estou lendo no jornal não, tá? Está aqui na Bíblia. Os juízes eram comprados pelos príncipes. Qualquer semelhança é pura coincidência. Amém? Os inimigos estavam se tornando dentro da própria casa. Se você ver versículos antes, era pai contra filho, nora contra sogra, filho contra mãe. Os inimigos estavam, então famílias estavam divididas. Não é? Famílias estavam divididas e os inimigos. Aí Miqueias vem, vê tudo isso e começa a denunciar, apontando que tudo isso estava roubando as bênçãos de Deus do povo. O povo estava perdendo as bênçãos por causa de tudo isso que estava acontecendo. E aí ele aponta também, ele anuncia que ainda havia uma esperança para o futuro deles em Deus. Amém. Havia ainda a esperança para o futuro deles nas promessas de Deus. Amém. E isso aqui é uma coisa que a gente pode falar sem nenhum medo, querido. Não podemos ainda virar um para o outro e dizer, olha, em Deus ainda há esperança para o teu futuro. Em Deus ainda há esperança para a tua família. Em Deus ainda há esperança para a tua saúde. Em Deus ainda há esperança para os teus filhos. Em Deus ainda há esperança para a tua vida financeira, meu irmão. Amém? Então, no profeta Miqueias, primeiro ele solta o que ele tem que soltar. Mas depois ele diz, olha, ainda há esperança para vocês em Deus, nas promessas de Deus. Queridos, a nossa solução, a nossa reparação, a nossa restauração, tudo que hoje a gente pode estar necessitando, precisando, está em Deus. Amém. E às vezes a gente tem que voltar para Deus. Amém. Oséias 6, um versículo que eu já preguei muitas vezes, vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Amém. Talvez você esteja aqui despedaçado hoje, meu irmão. Talvez você esteja aqui ferido. Deus, Ele faz, mas Ele conserta. Amém. Ele faz, mas Ele restaura. Não é que Ele faz, Ele deixa. Amém. Tu anda por onde tu quer andar, tu fala o que quer fazer, fala o que você quer falar, você faz o que quer fazer, colhe as consequências e depois, por que Deus fez isso? Deus não fez, Deus permitiu. Amém. Deixa você por tua conta. Meu pai às vezes dizia para mim, meu filho, faça isso. Se você não fizer, o problema é teu. Fique com as consequências. Qual é o filho que faz, minha gente? Só se for besta. Amém? Certa ocasião meu pai disse, só sai por cima do meu cadáver. Aí eu disse, então deita que eu vou passar. Eu era abusado, querido. Deita que eu vou passar. Ele me deu uma olhada que eu fiquei quietinho no meu canto. Amém, querido? Então, querido, a nossa solução, a sua solução, está em Deus, meu irmão. Amém. Amém? É Deus. Vinde e voltemos para o Senhor. Porque a gente se perde de Deus, querido. A gente se afasta de Deus. A gente deixa o pecado que tenazmente nos assedia tomar conta de nós. E aí a gente se afasta de Deus. Aí Deus veio aqui, né? E aí Miqueias, aqui, querido, ele desafia o povo a tomar um prumo. Você entende o que significa isso? Ele desafia o povo a tomar um prumo na vida. Ele desafia o povo a acordar. Desafia o povo a despertar. Desafia o povo a tomar as rédeas da vida deles outra vez. Ele desafia o povo a aproveitar o tempo que eles ainda tinham. Ele está chamando o povo, nem tudo está perdido. Fala para o teu irmão, meu irmão, nem tudo está perdido. Você tem Deus, você tem as promessas de Deus.
você tem a graça de Deus, você tem a misericórdia de Deus. Aí é interessante isso, né? Porque ele chama o povo, ele faz uma pergunta para o povo. Tem perguntas, querido, que colocam a gente no lugar certo. Tem perguntas que colocam a gente no lugar certo. Certa ocasião, Deus virou para Elias e perguntou: o que fazes aí, Elias? Isso tinha um significado. Elias estava onde, queridos? Estava no lugar errado. Teu lugar não é na caverna, meu irmão. Deus tem um propósito para a tua vida. Amém. Glória a Deus. E aí Deus disse: que faz isso aqui, Elias? E disse para ele: vai, faz isso, faz aquilo outro. A gente às vezes gosta de entrar na caverna, né, querido? E espera que Deus leve lá, o iFood vai lá levar o que a gente está precisando. Né? Então ele faz, né? Certa ocasião também, querido, o povo estava orando. Aí Deus virou para Moisés: Moisés, o que esse povo está aí orando? Diga ao povo que marche. Tem hora, querido, que não é para orar, não. É para marchar, meu irmão. É para partir para cima. É para ir, né? Eu vi uma vez, eu assisti isso, não foi comigo, mas eu assisti uma pessoa socorrendo alguém na rua, e chegou a médica, aí chegou uma pessoa altamente espiritual: não, antes de levar ele, nós vamos orar. E já começou a pregar, sabe? Em vez de orar, nós vamos orar e Deus vai agir. Aí a médica, muito danada, disse assim: minha senhora, se a senhora quer orar, vamos embora. Entra na maca, porque essa pessoa está correndo risco de vida. Aí eu entro: vai na maca, não quer orar? Então vamos embora. Tem horas, querido, que não é para orar, não. É para marchar. É hora para agir. Amém, querido? Mas tem os espirituais, né, que às vezes eles são mais espirituais que Deus. Amém? Então, querido, voltando aqui ao que a gente está falando. Às vezes uma pergunta coloca a pessoa no seu lugar. Onde você pensa que você está? Já fez essa pergunta para alguém? Dentro da tua casa te ofendendo? Miqueias fez uma pergunta: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade, o pecado do teu povo e esquece as nossas transgressões? Queridos, a gente não pode esquecer isso aqui. O Deus que nós servimos, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que enviou o Espírito Santo para conviver conosco, Ele é um Deus que perdoa e esquece. Glória a Deus, amém. Ele não é como os seres humanos. Graças a Deus. Ele não é como pessoas da nossa família, Ou da nossa que igreja. não nos da nossa igreja, que não nos perdoam e não esquece. Volta e meia, joga na tua cara. Amém? Deus não é assim não, viu? O Deus de Jesus Cristo, Ele não é assim não. Ele perdoa. Se vocês confessarem os vossos pecados, de João, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e os limparei com toda a justiça, ou coisa parecida, não é? Amém. Porque as muitas letras às vezes me fazem delirar, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, continua aí, Rafael? Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo Amém. Amém. para nos perdoar Glória a Deus. e purificar de toda injustiça. Amém? Ele é meu ponto. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, querido? Então, meu irmão, primeira coisa, Deus que você serve, o Deus de Jesus Cristo, o Deus do Espírito Santo, o Deus dessa igreja, Aleluia. Aleluia. é um Deus que perdoa Amém. e esquece. Amém. Talvez você conheça pessoas exatamente o contrário. E o pior, às vezes são de igreja. Não perdoam e não esquecem. A qualquer momento, joga na tua cara.
E aí ele continua dizendo, ele não retém a ira para sempre. Quem aqui, querido, de vez em quando tem uma crise de raiva? Só tem 3. Os outros o problema deles é a mentira. Né? Raiva é uma coisa que dá e passa. Então aqui diz, né? Deus, ele não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Né? É por causa da misericórdia dele que se renova a cada manhã que nós não somos consumidos. Amém. Cada um de nós hoje só está vivo por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. E aí Miqueias proclama algo para o povo. Ele voltará a ter compaixão de nós. Presta atenção, querido. Ele voltará a ter compaixão de nós. Quer dizer que Deus já tinha tido compaixão daquele povo outras vezes. Eles já tinham experimentado a compaixão de Deus. Isso também serve para nós, querido. Assim como Deus já teve compaixão de você no passado, Ele hoje também tem compaixão de você no presente. Amém. Amém. Aquilo que Deus já fez na sua vida no passado, na sua família, na sua profissão, na sua vida financeira, na sua saúde, Ele faz outra vez hoje. Amém. Amém. Ele pode fazer outra vez hoje. Amém. E aí ele diz o versículo, queridos, que eu nunca ouvi uma pregação sobre ele. E ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem uma versão que diz assim: e ele lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Eu botei ali, mar do esquecimento. É uma versão que a gente usava antigamente. Assim como Deus lançou os exércitos de Faraó no mar, da mesma forma Ele faz com os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados. Pecados quando a gente se arrepende, confessa a Deus o nosso pecado, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Hebreus 8 diz assim, queridos, que graças à obra de Jesus na cruz do Calvário, que foi uma obra perfeita e completa, graças à misericórdia de Deus que se renova, todo dia se renova. Amém. Pensa bem, meu irmão, já pensou se todo dia caísse um dinheiro na tua conta? Meu Deus. Todo dia caísse um dinheiro na sua conta, você ia ficar feliz? Amém. Tem algo que cai todo dia na tua conta, meu irmão. A misericórdia de Deus. Todo dia cai misericórdia de Deus na tua conta. Amém, querido? Todo dia, graças a essa misericórdia se renova a cada manhã, dos nossos pecados, já lá em Hebreus, não em Miqueias, dos nossos pecados, Ele jamais se lembrará. Amém. O nosso desafio, querido, é crer nisso. Amém. É acreditar nisso. Porque às vezes muitos de nós nos vemos confessando a Deus o mesmo pecado que a gente já confessou 500 vezes. A palavra de Deus diz, olha, se você confessar, e graças à obra de Jesus, aí já em Hebreus, dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Quer dizer, o nosso desafio, querido, é acreditar nisso, é crer nisso. Que se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E aqui eu queria falar uma coisinha. Esse mar do esquecimento, ele tem 3 dimensões. Como amor, como perdão. Amor, eu amo a Deus, eu amo ao próximo, eu amo a mim mesmo. O perdão, eu peço perdão a Deus, eu dou perdão ao próximo, e eu perdoo a mim mesmo. Porque tem hora que eu piso na bola. Ninguém disse amém. Fiquei sozinho. Perdão, ele tem 3 sentidos. Eu peço perdão a Deus, eu dou perdão a quem me feriu, quem me magoou.
Pedro disse: Senhor, o que eu faço quando o meu irmão me ofende? E eu dou perdão a mim mesmo. Amém. Amém, queridos? Amém. O mar do esquecimento, queridos, ele também tem essas 3 dimensões assim, não é? Primeiro, queridos, de Deus em relação aos nossos pecados. Para Deus, os vossos pecados estão lançados no mar do esquecimento. Não acreditaram nisso, né? Amém. Olha, meu irmão, não sei quem você foi, o que você fez, o que você vivenciou, mas os teus pecados foram confessados, se arrependeu, falou com Deus, pediu a Deus, se consertou com Deus, os vossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Lembrei daquela história da irmã que todo dia ouvia a voz de Deus e o pastor ia visitar ela, ela já estava chegando ao fim, e o pastor ia todo dia orar por ela, e o pastor chegava lá, e a mulher dizia assim: ah, Deus hoje me falou isso, ah, Deus hoje me falou aquilo, Deus hoje me falou aquilo. Aí o pastor virou: irmã, você não pode fazer uma pergunta para Deus? Pergunta para Deus qual foi o último pecado que o seu pastor cometeu, que era ele. Pergunta para Deus qual foi o pecado que o seu pastor cometeu. Ela: pode deixar que eu vou falar com Deus. Aí o pastor no dia seguinte chegou lá: e aí, minha irmã, você perguntou a Deus? Olha, eu perguntei, mas ele pensou e não se lembrou. Aleluia. Glória a Deus. Querido, diga para o teu irmão: meu irmão, dos teus pecados Deus não se lembra. A sogra lembra, a nora lembra, o irmão da igreja lembra, mas Deus não se lembra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Esse mar do esquecimento também tem uma relação, querido, com os nossos próprios pecados. Porque alguns de nós, às vezes, vivemos debaixo de culpa, de acusação, de autocondenação. Às vezes nós temos que lembrar para nós mesmos que, graças à obra de Jesus na cruz do Calvário e graças à misericórdia de Deus, esses pecados que nos atormentam, né? Uma vez confessados, eles são lançados no mar do esquecimento. Talvez você se sinta, não fale, tá? Mas pense, qual foi o pior pecado que você cometeu? Os piores. Esse pecado, meu irmão, provavelmente você já confessou, já pediu perdão a Deus. Esse pecado já foi lançado no mar do esquecimento. Amém. Amém, querido? Então você não precisa mais se atormentar. Não precisa mais viver com essa mochila de culpa. Ah, a culpa é minha. A culpa é minha. Ah, eu sou culpado. Larga essa mochila, meu irmão. Joga essa mochila no mar do esquecimento. Amém, queridos? Amém. Uma terceira dimensão que tem aqui, queridos, a gente também tem que jogar no mar do esquecimento os pecados que os outros cometeram contra nós. Amém. Tem alguém que já fez o mal para você? Ninguém. Aqui é todo mundo muito abençoado. Nunca ninguém te magoou, te ofendeu, fez bullying, te humilhou, te tratou com preconceito. Nunca passou por isso, não? Vai morar lá no meio, onde eu morava, para você experimentar. Então, querido, outra coisa que a gente tem que aplicar a isso é os pecados que os outros cometeram contra nós. Alguém que já foi traído? A gente tem que jogar isso no mar do esquecimento. Alguém aqui já foi lesado financeiramente? Passaram um golpe em você? Te assaltaram, te roubaram, tiraram alguma coisa de você? Talvez até lá na tua família amada e querida. Você tem que jogar esses pecados que cometeram contra você também no mar do esquecimento. Amém? Amém.
Então a gente vê aqui, queridos, que a solução de Deus para os nossos pecados, além da obra perfeita e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é jogar tudo no mar do esquecimento. Amém. Tem coisas que a gente não tem mais que lembrar, queridos. Pecados, quer que eu tenha cometido contra Deus, quer aqueles que me atormentam, que me trazem culpa na minha própria pessoa, quer que outras pessoas fizeram contra mim, eu tenho que jogar tudo no mar do esquecimento. Amém. Senão, queridos, não tem futuro. Senão não tem presente. Por isso que Paulo disse, deixa para trás. Para trás ficou. Amém, querido? Amém. Então Miqueias falou para o povo, olha só, nós temos que jogar todos esses pecados no mar do esquecimento. E Miqueias ainda dá uma visão de futuro para esse povo. Queridos, sempre há esperança para nós quando nós nos voltamos para Deus. Amém. Repita isso para você ouvir. Sempre há esperança para o meu futuro quando eu me volto para Deus. Sempre há esperança para o nosso futuro quando a gente se volta para Deus. Por isso a palavra diz, vinde e voltemos ao Senhor. E aí Miqueias diz, assim como Deus manteve as suas promessas no passado, com Jacó, com Abraão, nós podemos esperar que Ele também vai cumprir as suas promessas em nós. Nós que somos descendentes do pai da nossa fé, Abraão. Amém? Amém. Por quê, querido? Porque Deus não muda. Cristo hoje, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Amém, Jesus. Amém. Assim como Deus fez atos salvadores no Velho Testamento, assim como Jesus operou milagres, maravilhas, quando Ele esteve na terra, hoje o Espírito Santo continua fazendo obras até maiores. Amém. Hoje o Espírito Santo está fazendo obras na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua profissão, na tua carreira, na tua saúde, na tua vida financeira. Por que Deus está fazendo obra maior? Porque Ele é um Deus que perdoa e esquece. Diga para o teu irmão, meu irmão, a tua salvação é que Deus perdoa e esquece. Ele perdoa e esquece tudo que tu já fez de errado, tudo que você já pisou na bola. Ele perdoa e esquece. Ele não põe no banco. Ele não suspende. Deus perdoa e Ele esquece os nossos pecados. E é graças, querido, à obra de Jesus e essa misericórdia que se renova, que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nos dá novas oportunidades de ter esperança para o futuro. Obrigado. Queridos, essa palavra aqui que foi para Israel se cumpriu na vida de Israel. Tudo se cumpriu e hoje o Espírito Santo, Ele quer fazer o mesmo na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Hoje o Espírito Santo, Ele quer fazer o mesmo. Amém? Não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o que você perdeu, o que você sofreu, ainda há uma saída em Deus para você. É para bater na mão do irmão, meu irmão, ainda há uma saída em Deus para você. Deus lança todos os nossos pecados, querido, no mar do esquecimento, Graças a Deus. e te dá uma nova oportunidade de viver um novo tempo, uma nova esperança. Isso aqui é o principal, meu irmão. Deus te trouxe você aqui para te lembrar. Teus pecados, Deus já esqueceu. Se você confessou, se arrependeu, Ele lançou tudo no mar do esquecimento. E Ele hoje te dá uma nova oportunidade. Obrigado. Amém? Ele dá um novo tempo para você. Nós vamos virar o mês amanhã ou depois da manhã? Depois da manhã, né?
Tem um novo tempo chegando para você. Aleluia. Consegue dizer isso para você, para alguém? Tem um novo tempo. Um novo tempo, ainda em 2024, para você. Aleluia. Amém? Ainda tem fruto que vai aparecer daqui para o final do ano. Ainda tem coisa que vai acontecer na tua vida daqui para o final do ano. Porque Deus, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nós damos honra e glória a Ele. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Amém. Obrigado, Pai. Talvez alguns de nós aqui, querido, como esse povo estava cansado. Tem alguém aqui cansado? Estava cansado de perda, estava cansado de humilhação, estava cansado de vergonha, estava cansado de derrota. Não é? E aí Miqueias disse, olha só, tem umas coisas que vocês precisam acertar. Isso serve pra gente também, né? Tem umas coisas, tá? Sabe aquela pessoa que você fala mal dela todo dia? Afoga ela no mar do esquecimento. Afoga, bota uma pedra no pescoço dela e afoga no mar do esquecimento e para de falar dela. Amém. Tem alguém aqui que reclama? Meu irmão, para de reclamar. Joga essa reclamação no mar do esquecimento. Amém. Porque Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Amém? Abaixa a sua cabeça, filho. Fecha teus olhos. Não é? Qual é a situação que para você hoje é a pior? Qual é a situação que para você, para os outros pode não ser nada, mas para você é a pior? E você às vezes se culpa, se condena, ou então culpa alguém, reclama de Deus, reclama da igreja, reclama de pessoas. Meu irmão, quando você está indo por esse caminho, você não está ajudando, você está atrapalhando o Espírito Santo. Lança esses pecados, lança essa culpa, essa condenação que alguém mandou para você, lança tudo isso no mar do esquecimento. E confia no teu Deus. Amém, Jesus. Porque segundo a sua palavra, Glória a Deus. um novo tempo está vindo sobre a sua vida. Uma nova oportunidade que vai trazer possibilidades que você não imagina. Confia, creia nessa palavra. Em primeiro lugar, creia que os teus pecados confessados foram jogados no mar do esquecimento. E os pecados que cometeram contra você, joga no mar do esquecimento. Amém, Jesus. Essa culpa que você insiste em carregar, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, se tivesse sido assim, joga tudo isso no mar do esquecimento. Aleluia. E confia no teu Deus. Glória. Que Deus, Ele vai ter compaixão de você outra vez, porque Ele já teve várias vezes. Assim como Ele trouxe livramento no passado, Ele vai trazer um livramento no presente, Amém, Jesus. na sua vida. Glória a E Deus. você vai glorificar e vai bendizer o nome do Senhor. Pai querido, eu coloco a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Que esses irmãos saiam daqui na presença do teu Espírito. Que teu Espírito Santo continue a pregar para Glórias eles. a ti. Que o teu Espírito Santo continue a falar da obra maior que Ele quer fazer na vida dele, na vida dela, nesse momento. Talvez ele esteja vivendo um momento de muita adversidade. Talvez esteja vivendo um momento de tempestade. Mas a tempestade vai passar. E o sol vai voltar a brilhar na vida dele. Os celeiros dele vão ser enchidos novamente.
As vacas magras vão ser jogadas no mar do esquecimento. E as vacas gordas vão chegar. Abençoa o meu irmão, Pai. Traz saúde ao corpo dele. Aleluia. Que o corpo dele comece a reagir, trazendo a saúde de volta. Abençoa ele, abençoa a casa dele, abençoa a família dele. Aonde ele colocar a mão, que ele venha a prosperar, que venha a ver a bênção de Deus. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida dela, que ele volte para casa na companhia do teu Santo Espírito. Nós oramos e te agradecemos a Jesus. Jesus, é graça a tua obra perfeita na cruz do Calvário, é que hoje nós chamamos Deus de Pai. Pai de misericórdia, Pai de compaixão, Pai que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Muito obrigado, Pai. Abençoa as nossas vidas, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, dá uma palavra de fé para ele.